por uma questão universal e que diz respeito às mulheres. Isso mesmo, Thalita, mulheres que tocam a vida, a casa, o comércio, a empresa, a família, o país, que estudam, trabalham, sustentam e muitas vezes maternam. Pois é, na maternidade que muitas mulheres descobrem que a ideia romântica de um mundo repleto de alegria, de amor pleno, traz muitas outras tonalidades. Pois é, para discutir os desafios da maternidade no século XXI, estão aqui com a gente a Carla Cristina Garcia, cientista social e escritora, e as cofundadoras do projeto Mãe Solo, Júlia Viana e Thaís Leão. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Obrigada. Pra gente. Pode conversar aqui com a gente, tá bom? Vamos começar com as meninas do projeto. Fala um pouquinho de como surgiu a ideia de desenvolver esse projeto. Realmente, a gente estava até comentando aqui, para falar um pouquinho do perrengue das mães, né? Sim. Então... No início, né, era eu. Sim. E aí eu tive uma maternidade atípica, né, no sentido, né, natural das coisas. Eu não estava numa família, não era casada, engravidei sem querer do nada. E já embarquei nisso sofrendo uma série de violências e, né, de apontadas de dedo, de que lugar é esse, para onde você quer ir, o que você quer ocupar, né? Você tá vivendo uma maternidade que é errada. E depois que meu filho nasceu, além de toda, né, a violência social que veio para cima de mim, ainda veio também a questão do, nossa, agora eu estou encarando de fato que eu escolhi encarar, que era maternidade, mas isso aqui não tem nada a ver com o que falaram para mim. Cuidar de criança é difícil, ficar em privação de sono é difícil, né? Não ter com quem conversar isso, não poder falar para alguém que você está triste, que você está sobrecarregada, que você está mal. Né? A gente pode estar super bem também, beleza, o filho é lindo, maravilhoso, bebê, fofinho. Mas a gente ainda não superou, então, a questão de ser perfeita em tudo que faz. Não, imagina, tá bem longe de ter superado isso ainda, né? Essa discussão a respeito do que é uma maternidade fora desse padrãozinho, né? Que não é nem fora do padrãozinho, na verdade é a realidade das coisas, né? É sem romantizar, sem romantizar, exatamente. E tudo isso há 4 anos atrás começou comigo tentando dar um start. Eu sou ilustradora, sou designer e tentei narrar um pouco da verdade do meu dia a dia. Vamos dar uma olhadinha nas tirinhas? A gente separou algumas tirinhas da Thaís, a gente vai dar uma olhadinha nelas, quer ver? Olha que bonitinho. Ó, deixa eu ver se eu consigo ler para quem tá... Ó, 5 horas de vai e vem, dormiu, agora é só não me mexer o resto da noite. É a realidade. Muita mãe que bota bebê para dormir. Eu, inclusive, pois é. Ela lava, 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 cozinha, 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 trabalha, trabalha, trabalha. E a criança quer brincar também. Isso tudo experiência pessoal. Sim, também. E de pessoas que compartilham e pessoal. Sim, sim. Começou como uma experiência pessoal, né? Porque deu o start, esse é meu dia a dia, galera. Só que aí, a partir disso, já começou a ser uma experiência colaborativa. Porque... A Thaís, quando ela foi explicar o projeto pra mim, ela falou assim... Bom, ninguém entendia muito bem o que era ser mãe solo, né? Não tinha esse termo tão difundido na época. Aí eu falei, tá bom, vocês não estão entendendo, eu desenho. E aí ela começou a desenhar justamente para expor o que ela estava vivendo, que outras pessoas que... E aí começaram a chegar, através das redes sociais principalmente, mulheres que se identificavam finalmente com alguma representatividade ali, né? Com aquilo que estava sendo exposto. E aí, a partir disso, foi sempre um diálogo. É um diálogo em crescimento que a gente fomenta on e offline, assim, todos os dias. Você falou uma coisa interessante que é isso, os perrengues, hoje a gente já sente mais liberdade para comentar dos perrengues que é ser mãe, mas o difícil é encontrar solução para isso, né? Então, por isso que é importante compartilhar, inclusive. Eu acho que a gente vive uma situação meio pendular, assim, entre cobrar da gente uma perfeição e ficar numa situação de autopunição, assim, por não estar acontecendo da maneira como a gente queria, de ficar sempre reclamando. Eu acho que a reclamação é importante, né? Mas a gente, como projeto, tem tentado achar o meio termo desse pêndulo para trazer autocrítica e trazer construção e trazer uma vida mais leve, mais livre para mães e, consequentemente, para as nossas crianças também. Sair da violência colocar a Carla nessa conversa aqui. O poeta Coelho Neto diz que ser mãe é desdobrar fibra por fibra o coração. É isso? Olha, não, nunca foi, né? Eu acho que é uma coisa importante da gente sempre voltar a tocar nesse assunto, não é? Porque mãe solo é um nome novo para uma realidade das brasileiras desde a colônia.
Ou seja, a gente tem famílias monomarentais, porque é assim, o termo seria esse, porque monoparental se supõe um pai, né? E não é o caso, e nunca foi. Quer dizer, a gente sempre teve no Brasil, dentro da história do Brasil, famílias, né, que são não apenas geridas, mas cuidadas por uma mulher, por uma mãe, ou por uma mãe e uma avó, né? Então, essa ideia, né, de que ou é novidade, ou as pessoas estão encarando de uma outra maneira, eu sinceramente acho que não. O que acontece é que as jovens feministas, elas têm colocado isso com um pouco mais de veemência, e exatamente porque elas estão conseguindo fazer isso em grupos, seja via redes sociais, seja porque tem um novo aglutinamento, vamos dizer assim, do movimento feminista, elas podem dizer isso sem sofrer tanta ameaça de morte. E digo por quê, quer dizer, alguns 2 ou 3 anos atrás, uma moça, jovem mãe, primeiro filho, postou que estava adorando o neném e estava odiando ser mãe. E isso gerou ameaças de morte de todo tipo, né? Que ela pudesse sofrer dentro da rede, e ao mesmo tempo algumas outras moças também, primeiro filho, mesma coisa, detestando a maternidade, também dizendo, olha, eu também estou sofrendo ameaça, porque eu falei, né? Então, eu acho que eu vejo uma esperança no final do túnel, exatamente por esse tipo de organização, né? De coletivos de mães, né? Que estão levando principalmente essa questão à frente, de maneira que a gente pode pensar que daqui a pouco, daqui a alguns anos, a gente vai poder ter alguma reação social do tipo que a gente teve com outro grande movimento de jovens feministas, que foi o Chega de Fio-Fio. Quer dizer, que todas nós sofremos a vida inteira acoso sexual dentro do transporte público, e para nós era um horror, mas era um horror quase naturalizado, né? Do mesmo modo que a maternidade, né, não compartilhada, você ser responsável absoluta pela criação da criança, do bebê, que é além de ser absolutamente cansativo, né? Enfim, você não necessariamente precisa estar feliz. Também, ao as meninas começarem a compartilhar, talvez a gente consiga soluções de médio prazo para políticas públicas de maternidade social, vamos dizer assim, né? Sim. Mais creches, mais espaços de sociabilidade de crianças, em que você possa ter uma maternidade compartilhada entre várias mães, né? Não só criança, né? Algum aparelho público para as próprias mães, né? Porque isso com certeza. Sobreviver pós-maternidade no mercado de trabalho e mesmo na sociedade é uma guerra todos os dias, né? O que a gente acaba tendo é que toda a questão do mercado de trabalho está englobando todas nós, e a gente, né, principalmente por conta da licença maternidade, na volta da licença maternidade, que dali a pouco as meninas e as mulheres, enfim, né, não necessariamente só mães solos, né, que também são demitidas. Sim. Mas um dos grandes problemas que eu vejo também em relação à dupla jornada, né, é que a gente não acaba de alguma maneira encontrando soluções privadas para questões que devem ser discussão pública. Então você tem que ter uma mãe, uma avó, uma tia, uma amiga, alguém que na hora que você tem que vir trabalhar, gravar seu programa, alguma coisa, deu um problema, você tem que acionar uma rede particular de pessoas para fazer isso. É verdade mesmo. Isso é um horror. Por quê? Porque a gente vai... Exatamente porque todas as mulheres, em todo tipo de situação, tem que ter sempre um plano B. Essa rede de apoio, que falam que é tão importante, pois né? Mas que acaba ela não transferindo para o privado. Porque você transfere para o privado uma responsabilidade que é pública, né? Então, eu tenho esperança que com esse tipo de projeto, a gente possa ter mais força para conseguir mais políticas públicas de apoio à mulher, né? Mas que pense a maternidade como social e a maternagem como alguma coisa que é de homens e mulheres. Sim.